Olá, irmãos. Vamos continuar com a nossa série sobre a vida da igreja, do ponto de vista dos vínculos. Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você assistiu o primeiro, onde nós falamos sobre o vínculo da igreja, e a gente usou como base o texto lá de Gênesis, quando Caim é arguído pelo Senhor. Deus questiona Caim onde estava Abel. Caim havia acabado de matar Abel. E eu disse no vídeo anterior que Deus não estava perguntando porque não sabia onde estava Abel e o que havia acontecido. Ele estava perguntando porque é Caim que não sabia o que havia feito, tampouco o valor que o seu irmão tinha para ele. Bom, nós erramos por não conhecer a vontade de Deus para nós. É daí que vem todo o erro da vida da gente. Não conhecer o plano de Deus e o que ele tem para a vida da gente nos deixa sem direção, sem foco. Não discernir o que somos enquanto igreja, o valor que temos na vida do nosso irmão e que ele tem para nós, nos deixa sem rumo e sem entender perfeitamente o que Deus quer para a gente enquanto igreja. E daí que ele pergunta com frequência, onde está o nosso irmão? Onde está o José? Onde está a Maria? Onde está aquele irmão com quem você partilha sua vida? A gente está falando sobre isso no primeiro vídeo. Se você não assistiu, eu queria te recomendar dar um pulinho lá, assistir ele inteiro, porque agora a gente vai continuar com ele. Falamos que, enquanto igreja, nós temos alguns papéis, alguns deveres, alguns serviços na vida do nosso irmão. O primeiro deles é de privilegiá-los. O segundo é de fazê-los crescer do ponto de vista coletivo. Eu preciso me engajar à igreja, me inserir ao corpo, à coletividade e ter com a coletividade um serviço de edificação. O Senhor espera isso de mim. Nós somos, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja de Jesus, uma coletividade e não individualmente. Então eu tenho um serviço coletivo, eu tenho uma missão coletiva, eu me insiro a uma igreja que cresce e o meu bom trabalho no meio dessa ambiência da igreja é que faz a igreja crescer, não ao contrário do que alguns pensam, o serviço individual de um pastor, um líder eclesiástico, mas é o serviço coletivo de todos os santos, é que coopera com a igreja e a faz crescer. Eu queria convidar você para a gente seguir nessa mesma linha, nessa mesma pegada, para a gente pensar junto. E eu agora quero pensar com você sobre o serviço de edificação que temos no que diz respeito à nossa função enquanto indivíduos. Não na coletividade do corpo, mas eu, Alexandre, no meu papel no trato, no relacionamento. Estava até ressaltando no vídeo anterior o quanto a gente santifica as nossas reuniões plurais, gerais, os cultos de domingo à noite, e a gente entende a presença de Deus nesses ambientes, e a gente entende a voz de Deus enquanto se prega, enquanto o preletor está lá na frente falando. Nada disso está errado, é verdade que Deus está presente, abençoa a sua igreja e fala enquanto a mensagem está sendo proferida. Contudo, a gente se esquece de também santificar os nossos encontros pequenos. A mutualidade, o churrasco, a comunhão, o almoçar na casa do irmão, naquele ambiente onde ao invés de olhar para a nuca um do outro, a gente olha nos olhos um do outro. Naquele ambiente onde a gente pode compartilhar problemas, lutas e vitórias e bênçãos e trocar edificação e compartilhar a vida de Cristo. Nós temos um trabalho coletivo, mas também temos um trabalho individual. E é sobre isso que eu quero que a gente pense juntos aqui agora. Eu queria desafiar você agora a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios. Está andando muito por Efésios. Efésios é a carta mais pastoral do apóstolo Paulo. Capítulo 5, versículo 19. Onde ele diz assim... Eu vou ler o versículo 18. Um pouquinho anterior. E não vos, muito conhecido, e não vos embriagueis com vinho,
em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Gosto de pensar que nesse texto, Paulo não está dizendo assim que você deve evitar valorizar o embriagar do vinho, que fala de alegria, que fala de um embriagar de interesse próprio, de festa, de coisa nossa. Mas ele diz em detrimento dessa festa e dessa alegria, ele não fala que você vai ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas o Espírito Santo vos encherá. Não vos embriagueis com vinho, que o Espírito Santo vos visitará. Não é, a fala de Paulo não é essa. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso quer dizer que eu posso ser um instrumento do enchimento do Espírito na vida do meu irmão. Eu posso agregar uma experiência espiritual na vida do meu irmão. Eu posso ser um instrumento disso. E é muito comum a gente ter esse conceito quando a gente fala de dons específicos e públicos. Por exemplo, quando você fala de um pregador, você diz, esse irmão foi um instrumento para que eu fosse cheio do Espírito. Ele pregou uma mensagem maravilhosa e naquele momento da pregação eu fui visitado pelo Espírito Santo e minha vida mudou. Isso é uma bênção. Um determinado irmão fez um apelo e eu fui lá na frente, ele impôs as mãos sobre a minha cabeça, orou e eu fui cheio do Espírito Santo. Isso também é uma bênção. Determinado irmão, na ministração do louvor, ele compartilhou coisas enquanto falava, enquanto cantava, e a ministração do louvor encheu aquele ambiente do Espírito. Tudo isso é uma bênção, mas não é um único serviço. Não é a única maneira. Nós valorizamos demais a coletividade e a gente esquece da graça e do privilégio e da responsabilidade que temos de cooperar com a edificação do Espírito na vida uns dos outros. Como falei antes, no vídeo anterior, tanto no que diz respeito ao serviço coletivo, enquanto me ligo ao corpo de Cristo, mas também no meu serviço individual. Eu ministro o Espírito. Eu ministro a vida de Deus. Existe poder de Deus quando eu me encontro com meu irmão, quando toco nele. Lembra da mulher hemorrágica? Ela sabia que se ela tocasse em Jesus, ela iria tirar virtude dele, porque reconhecia a virtude nele. Isso também é dado ao corpo de Cristo, que somos nós, a igreja de Jesus. Nós podemos tocar uns nos outros com poder para dar e para receber. Nós podemos comunicar a vida de Deus com a simples presença da gente. Sem todo aquele holofote, aparato maravilhoso do púlpito, das luzes, dos instrumentos musicais. Me perdoe ser sincero, que na maior parte das vezes não estão fazendo nada além de te emocionar, e você está confundindo com uma experiência mística do Espírito Santo. Na maior parte das vezes estão te influenciando. Existem técnicas, e eu não estou aqui fazendo uma censura aos cultos, não me entende errado, mas todo mundo sabe que existem técnicas para aqueles eventos evangélicos, gospels, que a gente faz, e dos quais eu participo de muitos. Mas o problema não é o evento ou o encontro, mas quando ele se torna apenas uma manipulação em massa das emoções das pessoas. Por exemplo, eu posso dizer que Deus está aqui, mas eu posso impostar a minha voz, falar um pouco mais rouco, alto, num outro tom, e dizer, Deus está neste lugar. E isso parece muito mais poderoso, mais santo. Se eu tivesse um microfone aqui agora, se tivéssemos uma reunião e eu falasse desse jeito impostado, poderoso, poderia fazer você pular em línguas. Mas não seria nada além de manipulação. De maneira muito mais simples, a gente pode falar entre nós com salmos, hinos,
e canções espirituais, edificando os irmãos de uma maneira verdadeira, dependendo de Deus no toque da gente uns nos outros, dependendo de Deus de verdade e não tentando ser um manipulador da fé dos outros. Na medida em que a gente toca os irmãos, abraça os irmãos, canta entre nós, salmodia, fala da palavra, lembra da palavra nos nossos encontros, edificando uns aos outros. Há muita virtude na vida da igreja. Isso não tem nada a ver com o que a gente é. Se a gente é bom, santo, espiritual, nada a ver. Isso tem a ver com o que a gente tem. E o que a gente tem, só tem por causa da graça do Senhor. Eu não tenho virtude de Deus porque sou mais santo do que quem quer que seja. Eu não tenho virtude de Deus porque eu tenho uma conduta moral mais elevada. Não, não é nada disso. Eu tenho virtude de Deus, primeiro porque eu quero ter virtude de Deus ao tocar os meus irmãos. E segundo, porque o meu Deus é tão misericordioso que ele escolheu colocar um tesouro dentro de vasos de barro como a gente. E aí, por fé, a gente tem virtude para dar e para receber. E isso é edificação espiritual, no trato e no relacionamento da igreja de Jesus. Não dependa dos aparatos religiosos, não dependa de um templo, não dependa de um fundo musical, não dependa de um microfone, de uma impostação de voz, daquelas manipulações todas, para que o poder de Deus esteja agindo na sua vida entre os irmãos. Aprenda o poder da simplicidade. Como uma mulher doente, fraca, tirou de Jesus poder só tocando nas suas vestes. Ela não ouviu um poderoso sermão, ela não teve uma imposição de mãos, apenas tocou nas suas vestes. A igreja pode comunicar poder para tirar o fluxo de vida da vida das pessoas apenas com toque simples, à medida que temos fé para isso e desejo disso. Que o Senhor nos ajude a edificar uns aos outros. Que o Senhor nos ajude a comunicar a vida de Deus através da simples prática daquilo que a gente fala, pensa e sente. O problema da gente é que a gente santifica o culto, a gente santifica o templo e carnaliza a casa, carnaliza o trabalho, carnaliza a faculdade, carnaliza a vida comum. O problema da gente é que a gente acreditou naquela mentira de que existe vida espiritual, e a vida espiritual é quando eu estou no templo, quando eu estou diante de um livro chamado Bíblia, e existe vida secular. E vida secular é quando eu estou em casa, com TV ligada, com internet à noite, quando eu estou na faculdade, quando eu estou no trabalho ou quando eu estou na rua. Essas duas vidas, a secular e a espiritual, não se comunicam. Eu sou o homem espiritual enquanto eu estou na minha vida espiritual, de Bíblia na mão, dentro do templo, cantando e adorando. Fora disso, eu sou o homem secular, o da faculdade, o do trabalho, o de casa, o da rua. Isso nunca foi verdade. Nunca houve duas vidas. Tudo é espiritual, ou tudo será carnal. Ou Deus habita você na sua faculdade, no seu trabalho, na rua e na sua casa, com a mesma intensidade, com o mesmo poder com que habita nos templos. Ou desculpe, querido, Deus não está habitando você. Não na medida do transbordar, da experiência do Espírito, para fluir em você. É por isso que dá a impressão para a gente que esse fluir de Deus é dado só a alguns homens especiais, só aos pastores, aos homens e mulheres de oração, como se vivêssemos no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo era dado por porções. O pastor é um homem escolhido, o pastor é um homem chamado, ele tem uma unção maior do que eu, ele tem um poder maior do que eu. Isso é mentira. Pastorear é só um serviço. Não há uma unção maior. Não há um poder maior. O véu rasgou e o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Sobre você e sobre mim, do mesmo jeito. No mesmo nível. No transbordar dele. Então,
Chame o poder e a espiritualidade de Deus para toda a sua vida. Salmodiando, cantando canções espirituais entre os irmãos. E aí você vai poder experimentar a graça de edificar uns aos outros. Não é o culto que deve edificar o teu irmão. Não é o pastor que deve edificar o teu irmão. É você, com o teu serviço, com o teu posicionamento em Cristo. Uma outra coisa que também caracteriza o nosso serviço aos nossos irmãos e que tem muita conexão com isso é servi-los com os nossos dons, com os dons espirituais que recebemos. Ter dons e buscar os dons para ser um instrumento da vida desses dons na vida dos nossos irmãos. Quer ver? Lê comigo, primeira carta de Paulo agora aos Coríntios, capítulo 14. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Apenas o versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, ter muito, florescer neles. Para quê? Para a edificação da igreja. Nós temos dons, nós recebemos dons de Deus. E dependendo do teu segmento evangélico, existe uma variação desses dons. Tem os dons carismáticos, os 9 relacionados aí na carta de Paulo aos Coríntios, o profetizar, o interpretar línguas, os dons de curar, os dons de revelação, tem aqueles dons todos. Existem dons de serviço, que são ações de Deus também. É importante frisar que quando a gente se refere aos dons espirituais, a gente está mencionando aquela intervenção sobrenatural de Deus no curso comum da natureza. O que eu quero dizer com isso? Existe o dom que você recebe quando nasce, para um serviço, para servir os irmãos, e esse dom é dado por Deus a você, é um dom natural que vai seguir você em qualquer momento da sua vida. Umas habilidades que você tem mais do que outro irmão. O dom de servir, tem gente que serve com mais graça, todo mundo serve, mas tem gente que serve com mais graça, com mais excelência. Esse dom profético, o dom da palavra, como alguns chamam, que eu reconheço na minha vida, que é de muitas vezes ler o texto da palavra de Deus e fazer o que eu estou fazendo aqui com você, comunicar a palavra para você, e eu faço isso naturalmente, e foi Deus que me deu e que me dá. Naturalmente, a qualquer tempo em que eu abro a palavra de Deus, eu tenho graça de Deus para ter um discernimento que a alguns irmãos pode parecer um pouco mais difícil. Uns têm os dons, outros irmãos têm outros dons, e essa diversidade de dons é que deixa a igreja rica, poderosa. Eu tenho irmãos que têm dons que eu não tenho, e eu dependo desses irmãos, eu dependo do serviço desses irmãos na minha vida, e a gente fica interdependente, dependente uns dos outros, e a vida flui assim. Os dons que a gente costuma chamar mais de espirituais, são os dons sobrenaturais, os dons místicos, esses de Coríntios, que se referem a intervenções sobrenaturais de Deus. Quando não é o que eu faço o tempo inteiro, não é o que eu flui com naturalidade, mas em algum momento é muito comum que Deus me dê alguma coisa, que Deus me faça entender, palavra de conhecimento, me faça entender sobre um irmão algo que humanamente eu não sei, que eu não sou capaz. Alguém que eu não conheço está enfermo e Deus me dá uma palavra de conhecimento sobre essa enfermidade e o Senhor traz à tona aquilo para curar. Dons sobrenaturais de Deus, uma intervenção sobrenatural sobre o curso comum. Bom, sejam os dons sobrenaturais dessas intervenções, sejam os dons naturais, esses que nascem com a gente, o fato é que nenhum deles foi dado para a glória do homem. Foi dado para o privilégio do homem. Não existe desgraça maior no meio da igreja de a gente fazer dessas coisas instrumentos para o nosso crescimento. Não existe desgraça maior, pobreza e miséria maior no meio da igreja de que os dons que Deus deu a alguém sirvam para que esse alguém se sinta mais importante
mais valioso, mais digno do que o resto da igreja. Digno de uma honra maior, digno de um reconhecimento maior, de uma valorização maior. Os dons não foram feitos para isso. Os dons não foram feitos para que alguém consiga encontrar o seu valor pessoal. Nosso valor pessoal nem está nos dons. Se fizermos isso, a igreja fica miserável. Porque, inclusive, a gente vai fazer acepção de pessoas. A gente vai amar mais os talentosos e menos os que não demonstram ainda muito talento ou não cuidaram do dom a seu tempo. Isso é acepção de pessoas, isso não é amor. O dom, tanto quanto era em Corinto, pode ser instrumento de toda a diversidade de misérias e de ausência de crescimento. Não foi para isso que Deus deu dons aos homens. Não foi para isso que você recebeu dons. Não foi para isso que o Senhor te qualificou e te capacitou com os dons. Você tem responsabilidade e dever de transformar os seus dons em um serviço. Multiplicá-los para apresentar a Deus o dia que Ele vier cobrar o que você fez dos seus dons. Lembra da parábola dos talentos? Um dia, o dono dos dons, que não é você, vai cobrar de você como é que você utilizou os seus dons. Ele não espera que você diga a ele que você utilizou os seus dons para ser aplaudido pelas pessoas. Ele não espera que você diga a ele que você utilizou os seus dons para ganhar dinheiro no meio da igreja. Ele não espera que você diga a ele que utilizou seus dons para juntar muita gente e dizer o quanto você é um bom líder, o quanto você é um camarada importante e o quanto você é mais capaz do que outros. O que Deus espera é que você diga a Ele que você teve zelo dos dons, multiplicando cada dom, cada habilidade que Ele te deu para serviço dos santos, para a edificação dos irmãos, e deu a sua vida por isso. O que Ele espera ouvir de você é que todos os dons que Ele depositou sobre você foram usados em detrimento de você, de seus próprios interesses. O que Ele espera ouvir de você é que tudo que Ele depositou em você tenha transbordado de você para os outros, para abençoar a sua igreja, sem tentar ter lucro com isso, sem tentar ter ganho com isso. O que Ele espera de você é que os dons foram um instrumento do teu serviço e não um instrumento que fez você se servir da igreja, se servir dos santos. O que Ele espera de você é que os teus dons tenham cooperado com o propósito que Ele tem para a igreja. Minha intenção é que você perceba o quanto você é responsável pelo irmão que está do teu lado. Com tudo que você tem, com todos os dons que você tem. Você não tem o direito de olhar para a sua própria vida, para os seus próprios interesses. Você veja, a gente está falando da parábola dos talentos, né? Lembrando dela. Na parábola dos talentos, aquele que enterrou o talento foi o único que pensou em si mesmo. Ele disse: eu te conheço, Deus, e eu tive medo. Então eu enterrei o meu talento. Está aqui, guardado, eu vou te devolver. Eu tinha receio, eu não sabia. Eu tive medo de perder com essa história. Eu tive medo de não ganhar com essa história. Eu tive medo de que isso não fosse me abençoar. Todos os motivos que levam a gente a, por exemplo, acreditar que está muito bom ir para a igreja, sentar num banco, assistir ao culto, depois ir embora para casa, cuidar da nossa vida secular, não passam de egoísmo. Não passam de amor próprio. Ah, eu já me feri, Alexandre. Eu já servi a igreja e me feriram. Eu já servi a igreja e eu fui muito magoado. Hoje eu não quero mais servir. Quero apenas ficar sentado no meu canto. Isso é soberba e vaidade. O evangelho nunca foi para que você se protegesse. Jesus também nunca disse que você não seria ferido. Ele nunca disse que você não seria traído, que você não seria injustiçado. Mas muito pelo contrário. Ele, como nosso Senhor, nosso dono, nossa referência, Ele foi traído antes de nós. Ele foi injuriado antes da gente. Ele foi rejeitado antes da gente. Mas nunca desistiu de nós. Ele nunca desistiu da igreja. Ele se deu por nós.
E é o que ele espera que a gente faça também, pela vida de cada irmão e de cada irmã. Não, a igreja não é o ambiente do teu conforto. A igreja não é o ambiente da tua benécia. A igreja é o ambiente do teu serviço, pela vida do teu irmão. Onde está teu irmão hoje? Como ele está? Talvez o que esteja faltando na vida dele seja o depósito que Deus colocou na sua vida. Talvez tudo que falte na vida do teu irmão é uma virtude, uma graça que está em você. Mas você, por algum motivo egoísta, por algum motivo pessoal, acha que tem o direito de agora só se servir da igreja e não se dá mais. Isso não é o propósito de Deus para você. Onde está teu irmão? A gente para por aqui nesse vídeo. Ainda tem uma terceira parte que eu queria compartilhar com você. Ainda tem uma última, um fechamento dessa trilogia de mensagens de reflexão sobre a igreja do ponto de vista dos vínculos. Nós já falamos sobre os privilégios de quem é corpo de Cristo, sobre o dever de fazer cada um o outro crescer, sobre a edificação do ponto de vista coletivo, sobre o serviço dos nossos dons. Agora eu queria reservar um último vídeo, eu queria te chamar para ele, no qual eu vou tratar sobre pecado. Nós, como igreja, não podemos ignorar o pecado na vida uns dos outros. Do ponto de vista do pecado, nos vínculos, nós temos o dever de guardar os nossos irmãos e de resgatar os nossos irmãos. Queria chamar você para um próximo encontro. Deus te abençoe. Coração do Senhor.